Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. As manchas de óleo que poluem o Nordeste levam a Justiça Federal a determinar que a União proteja os rios de Sergipe. E técnicos tentam descobrir a origem do produto encontrado em barris que também apareceram no litoral do estado. Em Alagoas, voluntários fazem um mutirão para limpar as praias. E um tufão deixa mortos e feridos no Japão. E a Federação Internacional de Automobilismo muda o cronograma dos treinos da etapa de Fórmula 1. No dia da padroeira do Brasil, milhares de fiéis participam das celebrações no Santuário de Aparecida. Em Belém do Pará, o sábado teve a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré. E caravanas de brasileiros já chegaram ao Vaticano para a canonização da Irmã Dulce. Ela será conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Agora no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Fabian Londero, de Santa Catarina, e Aline Ferreira, do Amapá. As manchas de óleo que contaminam as praias do Nordeste começaram a se espalhar pelos rios de Sergipe. Hoje, a Justiça Federal determinou que o governo federal coloque boias de contenção para proteger o meio ambiente no estado. Em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente procura informações sobre os 2 barris encontrados mês passado no litoral de Sergipe. As fotos mostram que os barris são velhos, desgastados, com sinais de reaproveitamento. Segundo o ministro Ricardo Salles, a Universidade Federal de Sergipe analisou os barris e atestou que o material encontrado é o mesmo que contamina o litoral do Nordeste. Os barris têm uma inscrição da marca Shell. O próximo passo será a notificação da empresa para informações. O ministro não descarta o transporte em navio irregular. As manchas de óleo continuam aparecendo nas praias de Sergipe, só que em menor quantidade. A maior preocupação agora é com os rios. Hoje, a Justiça Federal atendeu à solicitação do Ministério Público Federal e determinou um prazo de 48 horas para que a União coloque boias na foz dos principais rios de Sergipe. As boias servem para segurar o óleo e impedir a contaminação das águas dos rios, ameaçando ainda mais animais e a vegetação da região. O rio Vaza Barris, que corta a capital, Aracaju, é uma das principais preocupações do governo do estado neste momento. Boias de contenção foram alugadas, enquanto o governo federal não começa a cumprir a determinação da Justiça. O governo federal declarou que ainda não foi notificado oficialmente da decisão da Justiça Federal em Sergipe. Sobre os barris encontrados no litoral do estado, a Shell afirmou que, originalmente, aqueles são tambores de lubrificantes para embarcação e que não tem qualquer relação com o óleo que contamina as praias. A empresa declarou ainda que o IBAMA já está ciente do caso. Em Alagoas, moradores fizeram um mutirão para limpar as praias. Alagoas tem 15 praias afetadas pelo óleo em 10 municípios. A Barra de São Miguel, região metropolitana de Maceió, amanheceu com várias manchas de óleo. Nesta praia do litoral sul de Alagoas, equipes da prefeitura e moradores passaram a semana retirando o óleo da areia. Hoje foi preciso mais um mutirão para limpar a sujeira. Os trabalhadores receberam materiais, equipamentos de proteção e foram a campo. Numa corrida contra o tempo, as frentes de trabalho organizadas pela Petrobras aproveitam a maré baixa para retirar o máximo que puderem. Nós não sabemos a proporção do que ainda existe no oceano, devido a quando nós limpamos, que deixamos tudo praticamente limpo. Infelizmente, no outro dia, ao retornar, o óleo se encontra do mesmo jeito. Este doutor da Universidade Federal de Alagoas participa de um grupo de prevenção aos danos ambientais junto com outros pesquisadores das universidades do Nordeste. Segundo o grupo, imagens de satélite mostram grande mancha de óleo se aproximando da costa. Mais proximamente ali na região entre Sergipe e Bahia.
Essa é uma mancha de 21 km² e essa mancha já se aproxima, está próximo de 75 km da costa. O grupo passou o alerta para o IBAMA, que sobrevoou a região hoje e informou que a mancha não foi identificada. A gente precisava de um helicóptero específico lá da Petrobras, a gente deslocou esse equipamento para lá e não conseguimos visualizar nada. Nossas análises também aqui internamente com radar, nossa, da Petrobras, da Marinha, não identifica nada. Então, muito provável e felizmente se trata de um alarme falso. Mas a gente vai continuar monitorando. Mas não há nenhuma evidência de óleo se aproximando da costa brasileira. Seu Marinho, um dos diretores da colônia de pescadores do Pontal de Coruripe, diz que a preocupação segue com a pesca paralisada. Nós vemos várias espécies que chegam aqui mortos na beira da praia, tudo coberto por piche. Agora há pouco, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que com o aparecimento dos barris em Sergipe, que a gente já mostrou, existe a possibilidade de o óleo ser de um navio pirata que afundou no passado com produto da Venezuela. Agora nós vamos para a previsão do tempo com Jaqueline Brasil, que está lá em São Paulo e já está aqui no nosso telão. Boa noite, Jaqueline. Oi, Aline. Boa noite para você, para o Fabiano, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao JN. Obrigada, Jaqueline. Eu quero saber da previsão para o meu estado, no Amapá. Como é que vai ser? Vamos lá, vamos começar então pelo Amapá. O tempo fica firme amanhã e a chance de chuva para os próximos dias é bem pequena. Outubro é o segundo mês mais seco do ano do estado, é quando as áreas de instabilidade ficam mais concentradas neste lado da região norte, mas no Amazonas, no Acre e em Rondônia. Amanhã o dia começa quente em Macapá, com 24, depois sobe para 34 graus e com esse céu lindo. Essas imagens foram feitas hoje à tarde pela nossa equipe. Esse é o Parque do Forte, ponto turístico de Macapá, bem ali pertinho das margens do rio Amazonas. Bela imagem, né? Em Belém, onde muitos fiéis participam do Círio de Nazaré, tem chance de chuva isolada à tarde, máxima de 34 graus. Amanhã pode chover também em Manaus, máxima de 33, Rio Branco 34 e Porto Velho também 34, com a chuva aí mais isolada. No Nordeste, tem previsão de chuva passageira no leste nordestino. Chove um pouco mais no Recife, Maceió e Salvador. Já em João Pessoa, em Aracaju, o destaque vai ser o calor mesmo de 31 graus. Aline, Fabiano. Agora, Jaqueline, na Santa e Bela Catarina, vai dar praia ou a gente vai ter uma chuva, hein, que também é uma boa por lá? Pois é, de manhã o sol está garantido, Fabiano, e o tempo firme também. Quem quiser ir para a praia ainda vai aproveitar. Hoje a praia do Campeche, no sul de Florianópolis, estava bem movimentada. O pessoal também, a nossa equipe fez imagem aí pra gente. De manhã o sol apareceu, depois à tarde deu uma nublada, normal. Máxima amanhã em Floripa de 33, aí sim, vai chover, Fabiano, uma chuva isolada. O tempo vai começar a mudar no sul por causa dessa frente fria aqui. Pode chover também em parte do centro-oeste. Agora, domingo vai ser de sol na faixa norte do Nordeste, também no interior, em quase todo o Sudeste, no Tocantins e também em Goiás. Em Brasília, máxima de 32 graus, aqui em São Paulo esquenta mais, 35 graus. E no Rio, 37 graus. Aline e Fabiano, dica, aproveitem o domingo aí no Rio. Boa noite para vocês. Boa noite, Jaqueline. Eu vou aproveitar, com certeza. Eu também. Tchau. O Dia das Crianças virou sinônimo de boas vendas para o comércio. No país todo, a expectativa é de um aumento nos lucros em mais de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Em São Paulo, os comerciantes aproveitaram. Parece escada do metrô no horário de pico, mas era num shopping pertinho da loja de brinquedos. Surreal, nunca vi uma loja tão lotada. Nossa, muito cheio, a fila é enorme até para pagar, fazer pacote, tudo. As sacolas são todas da caçula, o irmão dispensou. Curto mais brinquedo. Você não é mais criança? Não, eu gosto mais de eletrônicos. Ela tá rindo, a irmã mais nova. Por que você riu? Meu Felipe ainda é criança, sim. Criança querendo ser criança e querendo presente era o que mais tinha no comércio popular da rua 25 de março. E é uma pressa pra brincar. Por que ela merece? Fala, porque eu sou comportada, sou uma boa menina. Você é uma menina.
bom para comerciante é ter cliente como essas paraguaias que moram em São Paulo. Lá também estão celebrando o Dia das Crianças hoje? Não, só no dia 16 de agosto. E como é que vocês fazem? Comemora duas vezes? Dois, sim. Encarar mais de 30 graus de temperatura no meio dessa multidão e ainda assim feliz. Num dia como hoje, não importa tanto o valor do presente, mas sim estar junto e poder propiciar um sorriso, mesmo que ele seja de uma criança desconhecida. Esse pessoal fez várias viagens para levar brinquedos para as crianças de uma favela da região metropolitana. E o Júnior trouxe o filho Guilherme para escolher 2 presentes. Um para ele e o outro... Eu não sei o nome dele. É o menino de rua que eu só vi ele brincando com aquele brinquedo de pedaço. Eu lembrei de mim quando eu era criança também, que não tinha. Em Brasília, um grande show de música sertaneja atrai milhares de pessoas para o Festeja. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com a repórter Rita Yoshimine. Boa noite, Rita. Mostra um pouco dessa festa pra gente. Boa noite, Fabian e Aline, todos que nos assistem. Estamos ao vivo aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, mas hoje não é dia de jogo, mas sim de grandes craques da música sertaneja para o Festeja, um dos maiores festivais de música brasileira do país. Neste momento, quem se apresenta no palco é a dupla Maiara e Maraísa, que coloca todo mundo para dançar com seus grandes sucessos. Também já passaram por aqui Diego e Vitor, Hugo e Guilherme e Felipe Araújo, Zé Neto e Cristiano. E ainda tem muito show esta noite. Marília Mendonça, Michel Teló e Yasmin Santos. O Festeja existe desde 2012 e, segundo os organizadores, esta edição é a que tem a maior estrutura de palco. São esperadas mais de 20 mil pessoas para curtir aqui o Festeja esta noite. Fabian, Aline. Obrigado, Rita. Que festa, hein? A seguir, as celebrações da Padroeira do Brasil e do Círio de Nazaré. Os preparativos no Vaticano para a canonização de Irmã Dulce. Não tenho tempo para dor, por isso conto com Advil, que é absorvido rapidamente e é suave no estômago, aliviando mais rápido as dores. Advil, rápido contra a dor, suave no estômago. São aqueles garotos lá da XP Investimentos. O povo da XP não vai pra frente. Isso é de brincadeira. A XP se tornou uma das maiores instituições financeiras do país porque está mudando o jeito que o brasileiro investe. Agora ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque tá bem claro que não somos nós que brincamos com seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Gustavo, ele sempre foi muito inteligente. Quando ele entrou no primeiro ano, ele tinha uma letra muito ruim. Foi aí que veio esse start, que talvez seria o óculos mesmo. Super gostei da ideia. Uma caderneta da visão, por que não? Milhares de crianças sofrem algum tipo de deficiência visual e 80% dos casos poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico precoce. Com a caderneta de visão, vai ser fácil cuidar da visão do seu filho. Caderneta de visão, um movimento pela saúde ocular infantil. Amanhã, no Auto Esporte, o caminhão mais rápido do mundo. Quando eu acelero, eu já sinto o caminhão se mexendo, sabe quando ele quer arrancar de verdade? Eita que tá estalando isso daí, hein? É a tal da homocinética. Tecnologia nas oficinas. É uma massa flexível, ela não vai trincar com tanta facilidade. No dia da Nossa Senhora Aparecida, milhares de fiéis lotaram o Santuário Nacional no interior de São Paulo. A principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro ficou tomada pelos fiéis desde cedo. Milhares de romeiros seguiram a pé pela Via Dutra até Aparecida. Entre eles estava o Nelson. Eu ando em quase 200 quilômetros como se eu estivesse andando dentro da minha cidade. Isso aqui é evangelizar sem falar muito. Carlos enfrentou o sol quente e a dificuldade de empurrar uma cadeira de rodas por mais de 80 quilômetros. Eu sou privilegiado, recebi o milagre da vida mais de uma vez nos acidentes que eu tive na vida, então eu só vim agradecer. Às 9 da manhã, a Basílica já estava lotada para a principal missa do dia, celebrada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Para conseguir ficar bem perto do altar, a Gildete passou a noite
noite no santuário. As pessoas falam assim, nossa, como que você consegue ficar acordada a noite toda? Eu falei assim, a fé. Foi lindo, maravilhoso, é muita fé, é muita emoção. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Basílica por volta das 3 da tarde, sob vaias e aplausos, onde participou de uma missa e fez a leitura de uma passagem da Bíblia. Esse é um dos corredores mais disputados pelos fiéis aqui no Santuário Nacional. Muitos ficam mais de 2 horas na fila para passar perto da imagem original da santa. Estou pagando promessa, já agradecendo por tudo que Jesus faz na minha vida, dos meus filhos, da minha família. Como que é estar aqui pertinho da imagem? Sem palavras. É uma coisa que só sabe quem vivencia, certo? Alcançar a graça, acreditar, confiar e ser reconhecido. Em Belém do Pará, romarias marcaram as comemorações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O céu de Belém já estava iluminado antes do sol nascer, para anunciar a chegada da padroeira dos paraenses. A imagem peregrina percorreu 25 quilômetros durante a romaria rodoviária, até trocar o chão pelas águas. Nossa Senhora de Nazaré é considerada a rainha da Amazônia. É uma devoção que vem dos povos da cidade e dos ribeirinhos. A romaria fluvial é uma forma de agradecer pela natureza e pedir proteção às comunidades que vivem na maior floresta tropical do mundo. Ela vem trazendo a paz, a luz e distribuindo esse amor incomensurável. Eram mais de 400 embarcações na Baía do Guajará. Por 2 horas, a santa também recebeu homenagens de uma multidão que acompanhava na beira do rio, para agradecer. Pela saúde minha, da minha família e de todos. Eu estou aqui mais um ano com ela, que eu passei dificuldade de doença, estou curada, estou muito feliz. No começo da tarde, a procissão voltou para as ruas, com a moto-romaria. Você agradece a nossa proteção todo dia, né? Perto dali, na Basílica Santuário, fiéis presenciavam um momento raro. Foi quando desceu do altar a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada por um pescador há mais de 300 anos. Espero que ela me dê força, saúde, para que o ano que vem eu esteja aqui novamente. Agora à noite, milhares de devotos encheram as ruas de Belém mais uma vez, na última romaria deste sábado. Milhares de brasileiros estão em Roma para participar da cerimônia de canonização de Irmã Dulce. A partir de amanhã, ela vai ser conhecida pelos católicos como Santa Dulce dos Pobres. Amanhã, nesta praça, vozes brasileiras muito afinadas vão estar na festa da Irmã Dulce. No ritual sacro da canonização, o barítono João Isaac Marques, do Coro Guia do Vaticano, vai interpretar cantos gregorianos e orações como a Salve Rainha. Salve Regina, Mater Misericordiae. Para ele é uma oportunidade única. Espero que o exemplo de Irmã Dulce realmente toque o coração das pessoas. O percussionista Everaldo da Fé também veio à praça homenagear Irmã Dulce. A nossa rainha, além de santa, é a nossa mãe baiana. O retrato da freira baiana no canto esquerdo da Basílica de São Pedro comove o padre Ivan Dias, que conviveu com ela. Muito simples, uma pessoa que transmitia Deus, tão pequenina, mas tão grande aos olhos de Deus. A guia cultural em Roma e no Vaticano, a baiana Edna Costa, acompanhou na praça muitos admiradores da santidade de Irmã Dulce. Pessoa que deixou uma lembrança e um exemplo muito grande para a nova geração, para a minha geração. De 10 a 15 mil brasileiros estão sendo esperados aqui amanhã. Na comitiva oficial vieram o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com a mulher Paula Mourão. É o exemplo deixado pela Irmã Dulce, né? Óbvio, é o exemplo da doação, é o exemplo da pessoa que ela anula a sua própria vida e se doa para que aquelas pessoas menos favorecidas, né, possam ter algum tipo de auxílio. Também vão representar oficialmente o Brasil na cerimônia os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o ex-presidente da República, José Sarney, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os governadores da Bahia, Rui Costa, e de São Paulo, João Dória.
e o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. A freira que transformou um galinheiro no maior hospital da Bahia também está começando a ficar conhecida na Itália. Amanhã, Irmã Dulce será canonizada no Vaticano numa cerimônia solene e o seu nome, então, poderá ser cultuado em todo o mundo. O território sagrado também abre espaço para a música popular. Margarete Menezes e Valdones, embaixadores das obras sociais da Irmã Dulce, vão cantar e tocar antes da cerimônia de canonização. Eu sei que você está aqui, sua presença é de amor. Irmã Dulce formou uma rede de voluntários por todo o Brasil e com as doações que recebia se dedicava a ajudar os pobres. Ainda criança, Irmã Dulce já se preocupava com quem vivia nas ruas pedindo ajuda. A casa onde nasceu, em Salvador, não existe mais, mas as memórias estão preservadas. Ela corria para a cozinha para pedir à mãe. Mãe, eles chegaram, eles estão chegando. O que a mãe tinha para dar, ela levava. Às vezes um punhadinho de farinha. Estudou para ser professora. Depois, voltou para Salvador, decidida a socorrer doentes e famintos. Construiu um dos maiores hospitais do Nordeste, mantido pelo SUS e por doações. Na casa onde morou, o quarto está do mesmo jeito. Ela dormia na cadeira por causa fazia penitência, sacrifício, para ela conseguir as doações e as coisas. O primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce e reconhecido pelo Vaticano foi relatado em Itabaiana, Sergipe. Cláudia teve uma hemorragia após o parto de Gabriel, há 18 anos. Ela conta que os médicos já tinham desistido quando o padre Almir foi visitá-la no hospital. Peguei um santinho, como este, da Irmã Dulce, coloquei na haste do soro. Então você olha para aquele santinho e pede a Irmã Dulce. Daí ele fez uma oração, que eu também não lembro a oração que ele fez. Cláudia relembra que naquela noite a hemorragia cessou. O segundo milagre atribuído à Irmã Dulce e reconhecido pela Igreja Católica é a recuperação de Maurício, que mora em Recife. Com um glaucoma em estágio avançado, passou 14 anos sem enxergar. E durante uma conjuntivite dolorida, o apelo à freira. Peguei a imagem, essa imagem foi de minha mãe, e coloquei nos olhos. Não pedi para voltar a enxergar, eu pedi para curar a minha dor naquele momento, que me desse pelo menos uma noite de sono, que eu pudesse dormir e que curasse minha enfermidade na época, que era a conjuntivite. Hoje, Maurício continua com o glaucoma, mas enxergando bem. Irmã Dulce costumava circular pela área industrial de Salvador, que ficava aqui na região de Itapajipe, por fábricas de tecidos que hoje não funcionam mais. Na hora do almoço, muitos operários ficavam do lado de fora comendo uma mistura que traziam de casa, farinha com açúcar. Era nesse momento que a freira sempre aparecia com uma ajuda providencial. Dona Helena, uma das amigas mais próximas, diz que muitas vezes foi com a Irmã Dulce recolher doações nas feiras livres. Aí ela dizia assim, fecha os olhos e com uma banana você está comendo um pedaço de carne gostosa. Para celebrar a canonização, uma reforma no santuário, que ganhou pintura nova e mais espaço. Na entrada, diante do túmulo, os devotos rezam, se emocionam, agradecem. De gratidão a Deus por nos conceder a graça de nos dar uma santa brasileira. E amanhã a Globo transmite a cerimônia de canonização de Irmã Dulce ao vivo do Vaticano a partir das 5 horas da manhã no horário de Brasília. A seguir, o incidente com soldados americanos na fronteira da Turquia com a Síria. E o alerta dos médicos sobre os riscos da trombose. Amanhã, médicos do Brasil vão se mobilizar para fazer um alerta sobre uma doença grave com sinais que muitas vezes não são percebidos pela população. Primeiro foi o exercício mal feito na academia. Tive uma distensão na panturrilha porque fiz o exercício errado. Depois veio a longa viagem de avião. E eu dormi muitas horas no voo na mesma posição, que eu estava cansada demais. A dor na perna foi diagnosticada como trombose e evoluiu para uma grave falta de ar. Aí nisso diagnosticaram um tromboembolismo pulmonar nos meus 2 pulmões e aí fui direto para a UTI.
A trombose normalmente começa com um coágulo que se forma na perna e sobe pela corrente sanguínea. Ela pode interromper a circulação, causando amputações ou matar, caso chegue aos pulmões ou se forme em artérias e veias do coração e vá para o cérebro. A grande dificuldade na prevenção das tromboses é que muita gente subestima, ou seja, não dá muita importância para os fatores de risco e para os sintomas. E isso faz das tromboses a terceira causa de morte no mundo. Por isso, os médicos estão em campanha chamando a atenção para os principais fatores de risco, que são predisposição genética agravada pelo uso de hormônios como o da reposição e dos anticoncepcionais. A tendência para a doença piora com o cigarro, sedentarismo e falta de movimento depois de cirurgias ou em viagens longas. O sangue precisa fluir para a gente conseguir evitar que o coágulo se forme. Se o sangue fica estagnado, o fluxo fica lento, a pessoa fica acamada depois de cirurgia, numa viagem, facilita que esse sangue coagule dentro do vaso. Isso é trombose. A trombose nem sempre vem acompanhada de sintomas, mas dores repentinas, com calor e inchaço no local, podem ser os primeiros sinais do problema e devem ser examinadas. A Camille achou que a dor na panturrilha e depois no tórax eram por causa da natação. Acabou na UTI por causa da trombose. Teve que mudar o anticoncepcional e aprendeu a ficar mais atenta ao descobrir que tem tendência para o problema. Só tem medo hoje de que aconteça de novo, porque é muito sério, né? Tem que dar mais atenção, sim, sempre para isso, porque não é brincadeira, não. Morreu ontem à noite na cidade de Los Angeles o ator americano Robert Forster. Ele tinha 78 anos e lutava contra um câncer no cérebro. Forster trabalhou em mais de 100 filmes e séries. Em 1998, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pela atuação no filme Jack Brown, de Quentin Tarantino. Os Estados Unidos afirmaram que soldados turcos abriram fogo contra soldados americanos no nordeste da Síria. Nenhum deles ficou ferido. O Pentágono declarou que houve uma explosão perto de um posto militar e que os turcos sabiam da presença americana no local. O governo da Turquia negou e declarou que o ataque foi uma resposta à ação de curdos que atuavam na região. Os militares da Turquia também afirmaram que interromperam os disparos depois que os americanos fizeram contato. Amanhã, o Fantástico vai trazer mais uma denúncia de abuso sexual no mundo do esporte. Duas atletas, promessas brasileiras do boxe, acusam de estupro Erivan Conceição, treinador de grandes estrelas do MMA. Ele arrumava um jeito de falar que ele iria me levar para casa. E fazia o que ele tinha que fazer, os estupros, as ameaças, puxava meu cabelo, me xingava. Uma festa promovida pelo enteado de um dos políticos mais tradicionais do país acabou em briga e assassinato. No Fantástico você vai ver como a máquina pública foi usada para ocultar o corpo da vítima. Só botar uma garrafa de óleo, acender e jogar dentro. Áudios e vídeos obtidos pelo Fantástico mostram como garimpeiros reagiram ao fechamento de um dos maiores garimpos ilegais do Brasil. Tem que botar para arregaçar mesmo. Uma boa notícia para a ciência do país. Nós conversamos com um paciente que se tratava de um câncer terminal e esta semana teve alta, graças a uma terapia inovadora 100% brasileira. E olha que luxo, rapaz. Will Smith vai pedir música no Fantástico. Qual será? Te vejo no Fantástico. É diversão, é fantástico. É amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o técnico Tite faz 2 mudanças na seleção para o amistoso contra a Nigéria. E um queniano corre a maratona em menos de 2 horas. Do pedaço. A Vale vem prestar contas à sociedade pela tragédia de Brumadinho. O que a Vale está fazendo para reparar os impactos do rompimento?
A Vale está realizando obras estruturais para contenção e remoção dos rejeitos. Foram construídas 2 estações de tratamento para devolver água limpa ao Rio Paraupeba, que conta com 67 pontos de monitoramento, além de investimentos em obras para captação de água e regularização do abastecimento na região. Sabemos que há muito o que fazer. Vamos continuar fazendo e prestando contas à sociedade. With the way I get mine, take you to a new dimension, won't believe your own eyes. I'ma get you inspired with the way I do this thing. Still got it good, but I ain't the same. I'm at the top of my game. I'm better than ever. Better than ever. New and improved and I'm ready to go. Better than ever. Promoção Nestlé Ganhou Causou. Você ganha e ainda faz o bem. É 1 milhão pra você e 1 milhão pra dividir entre 3 causas. E tem prêmios instantâneos todo dia. Participar é simples. Cada produto Nestlé vale um número da sorte. Daí você se cadastra, vota na sua causa e concorre. A causa mais votada ganha mais. Você vai votar em cultura, né? Não, vote em esporte. Imagina, vote em educação. Participe, compre Nestlé pra causar o bem. Ganhou, causou. Terça, Dia do Professor. Uma programação especial na Globo. Em homenagem aos professores de todo o Brasil, a série Segunda Chamada vai ser exibida mais cedo, depois de A Dona do Pedaço. O que vai ser dessa criança? E em seguida, a aula continua com a divertida história daquele Brasil de sempre. Não é gratificante, Gê, estimular o progresso? Filhos da Pátria. Futebol 2019. Oferecimento Casas Bahia. Baixe o app e aproveite frete grátis. Epocler elimina as toxinas do fígado. Fígado Epocler. Brahma, um brinde ao que realmente importa. Itaú, leia para uma criança. Vivo, ninguém conecta tantas pessoas como a Vivo. E Onix Plus, suas definições de carro foram atualizadas. Pela primeira vez na história, um atleta terminou uma maratona com um tempo abaixo de 2 horas. Em Viena, na Áustria, o queniano Eliud Kipchoge percorreu os 42 quilômetros, 195 metros da prova em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. O público que acompanhou a chegada incentivou o atleta nos últimos metros. A prova não fazia parte do calendário oficial da Federação de Atletismo. Por isso, a nova marca não vai poder ser homologada. Há 3 anos, o queniano venceu a maratona dos Jogos Olímpicos do Rio. A americana Simone Biles conquistou a 23ª medalha em mundiais e igualou o recorde do bielorrusso Vitaly Cherbo. Foi num dia em que o único finalista brasileiro ficou fora do pódio. Na luta dos músculos contra a gravidade, o corpo de um campeão olímpico se mantinha sereno a 2,80 metros do chão. Nas argolas, o ideal é realizar os exercícios sem tremer, algo que o Arthur Zanetti faz parecer simples, e aterrissar sem dar nenhum passo, o que pode ser mais difícil. O brasileiro terminou na 5ª posição. Ouro para Ibrahim Kolak, primeira medalha da Turquia em mundiais de ginástica. O nível da argola subiu bastante, as notas estão muito parecidas e o objetivo não era medalha na argolas, o objetivo era classificar a equipe para as Olimpíadas. Mesmo os melhores do mundo, como o Zanetti nas argolas, estão sujeitos a um 5º lugar no campeonato assim. Essa foi a posição daquela que vive com uma medalha de ouro no peito numa das finais de hoje, Simone Biles, nas paralelas assimétricas. Nesse aparelho, o ouro foi de Nina Derval, a belga de 20 anos que já tem história para contar para o resto da vida. A Simone Biles é uma lenda, disse ela, a maior ginasta de todos os tempos. Então, poder dizer daqui a uns anos que eu ganhei dela uma vez, tipo... faltam palavras, porque feitos incríveis costumam ser indescritíveis, como os saltos de Simone Biles. A 23ª medalha da americana em campeonatos mundiais, 17º ouro, e contando. O técnico Tite vai fazer poucas alterações na seleção brasileira para o amistoso de amanhã contra a Nigéria. O Brasil está a 3 jogos sem vencer.
Tite suou. Ele quase não ficou parado durante o último treinamento em Singapura. A última atuação ruim e as 3 partidas sem vitória deram um peso maior para o jogo de amanhã. Eu não posso ficar refém de resultados sabendo que eu tenho essa necessidade me pressionando. É claro, essa pressão normal, ela existe de vencer. No ranking da FIFA, a Nigéria está em 34º lugar. Foi a 3ª colocada na Copa Africana. Em tese, não deveria ser um adversário para se tomar tantos cuidados. Normalmente, a seleção tem disputado sempre 2 amistosos seguidos. E nesses casos, o Tite utiliza sempre o segundo jogo para poupar os mais experientes, observar por mais tempo quem está chegando. Mas dessa vez o técnico adotou uma estratégia diferente. Apenas Renan Lodge na lateral esquerda no lugar de Alexandro e Everton Cebolinha na vaga de Coutinho mudarão a cara do time que empatou com o Senegal. Quando tu mexe 2 peças ou 3, a engrenagem mexe. E tem servido para também essa fase, para esses ajustes, para esses experimentos, para essas experiências. Só que no mês passado, Tite trocou 4 jogadores entre as partidas contra a Colômbia e contra o Peru. Inclusive, até deixou o Neymar no banco. Brasil e Nigéria. Não vale 3 pontos, mas ganhar nesse domingo vai trazer um pouco de sossego para quem hoje estava mais agitado do que o normal. Amanhã a Globo transmite Brasil e Nigéria ao vivo às 9 da manhã no horário de Brasília. Logo depois tem o Globo Esporte. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Amanhã, a primeira entrevista do motorista Robson Oliveira, preso na Rússia por ter levado remédios proibidos para o sogro do volante Fernando, ex-seleção. Abatido, ele desabafa. Que eles tivessem consciência do que é um pai de família, um trabalhador que está aqui. As origens dos técnicos Fernando Diniz e Fábio Carille. Amanhã, eles duelam no clássico São Paulo e Corinthians. Mas são amigos, criados no mesmo bairro, a Vila Ema, na zona leste de São Paulo. É um cara que eu gosto e que eu respeito. De terceiro colocado, 8 pontos atrás do Palmeiras, a líder disparado do Brasileirão. Como o técnico Jorge Jesus transformou o Flamengo. E no segundo episódio de Ippon, começam os desafios e os duelos no tatame. A passagem de um tufão pelo Japão gerou muita apreensão e provocou alterações no cronograma da Fórmula 1. As informações com o correspondente Carlos Gil. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Sim, né? Dá para perceber até que o sol voltou. Aliás, aqui na região de Suzuka, que fica aproximadamente 380 quilômetros ao sul da capital, Tóquio, já não chove há algumas horas. E também há poucos minutos, a Agência Nacional de Meteorologia do Japão suspendeu todos os alertas de tempestade em todo o país. Agora, o Japão sente os efeitos da passagem do Hagibis. Foi realmente muito forte. Ruas alagadas, inundadas, rios que transbordaram. Houve também desabamentos. O Hagibis afetou praticamente o país inteiro. Os números oficiais até o momento, né, durante o domingo, aqui já estamos no domingo, esses números podem mudar, claro. São 4 mortes confirmadas, 17 desaparecidos e 90 feridos. Mais de 300 mil casas estão sem energia elétrica, e isso só na região metropolitana da capital Tóquio. Mas, repito, o Hagibis afetou o país inteiro, inclusive aqui, a região de Suzuka, a região do autódromo. O Hagibis passou por aqui e forçou a não realização, o cancelamento de todas as atividades de pista nesse sábado. Então, foram montadas aqui estruturas para que as coberturas, por exemplo, desses escritórios onde ficam as equipes, elas não voassem. Isso deu certo, né? Todas as medidas de segurança deram certo e a programação desse domingo da Fórmula 1 está mantida. Daqui a pouco tem o treino de classificação para a formação do grid e a largada acontecendo poucas horas depois aqui em Suzuka. Aline, Fabian. A Globo transmite o GP do Japão na madrugada de sábado para domingo, a partir das 2 da manhã, horário de Brasília. Vamos ver como foram os jogos deste sábado pelo Brasileirão, começando pela Série B. O Bragantino recebeu o Paraná e o Ítalo se antecipou para fazer 1-0. Depois do chute do Tubarão na trave, Wesley aproveitou o rebote e fechou o placar. Bragantino, líder da segundona 2, Paraná 0. Em Londrina, John Lennon fez o passe e Lucas Batatinha mandou para a rede. Operário 1, Londrina 0.
O time da casa empatou com o Germano, mas William garantiu a vitória do Operário 2-1. No Couto Pereira, depois do cruzamento, ficou fácil para o Robson fazer o único gol do jogo. Gol da vitória do Coritiba sobre o Criciúma no aniversário de 110 anos do Coxa. Pela Série A no Serra Dourada, a galera estava prevendo. Hoje ia ter gol do Michael. E o atacante aproveitou que o goleiro saiu todo errado na bola e guardou. Goiás 1, CSA 0. No Maracanã, pênalti de João Pedro do Bahia em Johnny Gonzalez. Nenê deslocou o goleiro e fez 1-0 para o Fluminense. Depois do chute do João Pedro do Flu no travessão, o Daniel tocou de cabeça. Final, Fluminense 2, Bahia 0. A seguir, a reabertura do maior parque de área urbana da região norte. E as tradições germânicas numa das festas mais concorridas do Brasil. Cachorros magrinhos de pelo baixo, homens barbudos e bem tatuados. Rock trecheira aonde eu for. Oh, mundo, seja assim, por favor. O mundo não é feito só das suas escolhas. O novo Renault Sandero é. Design, espaço, câmbio, CVT. No meu Sandero. Muitos carros em um. É assim que vai ser. Milhares de turistas são esperados este mês em Blumenau, em Santa Catarina, no meu estado, para a tradicional festa alemã. A Oktoberfest é a segunda maior do mundo, só perde para a de Munique, na Alemanha. Era uma vez um príncipe e uma princesa que se casaram em Munique, na Alemanha. Isso foi num dia 12 de outubro como hoje, só que lá em 1810. Luís da Baviera e Teresa da Saxônia convidaram o povo para comer, beber e ver corridas de cavalo nos portões da cidade. Essa é a origem da Oktoberfest, a festa de outubro. Quando os imigrantes alemães chegaram em Blumenau, trouxeram na bagagem o gosto pelo festejo. E tem que brindar. É a maior Oktoberfest do mundo depois da de Munique. Atrai mais de 500 mil de visitantes. À noite, os pavilhões fervem. Parece até banda de rock. É a Oktoberfest renovando tradições. Falando em tradição, esta foi criada aqui mesmo. O concurso do Chopp em Munique. Na Alemanha eles disputam um caneco de chopp de 1 litro. Essa tulipa de 600 ml é tradição brasileira, catarinense. Lembrando que é sem álcool, tem que beber com consciência. O Breno, lá do Rio Grande do Norte, veio tentar. O recorde é 12 segundos, não pode tirar da boca, não pode babar, topa? Vamos tentar bater esse recorde. Vamos lá, então. Vamos lá, Breno! Vamos lá! Vira! Tá eliminado, Breno. Outra curiosidade da Oktober é este instrumento estranho com nome esquisito. O Teufelsgeige, violino do diabo. Para espantar os maus espíritos. O carro alegórico do Teufelsgeige foi a novidade do desfile de abertura da Oktoberfest. É um dos momentos mais esperados pelos turistas. Nossa, muito encantada com o espetáculo, perfeito! Quase 4.000 pessoas em trajes típicos participam deste carnaval das tradições alemãs. Elas vêm desde o berço e enchem de orgulho os moradores dessa terra. Cara, muito 10, cara. Em casa, em Blumenau, com esse público todo, meu amigo, sem explicação. Em Macapá, na minha terra, um zoológico se transformou num dos maiores e mais importantes parques de área urbana da região norte do Brasil. O local abriga ecossistemas diferentes e também chama a atenção pela beleza. As crianças estão pisando aqui pela primeira vez em visitas monitoradas e já querem voltar. Eu vou pedir para os meus pais para a gente vir aqui também. Essa área de 107 hectares, mais de 100 campos de futebol, agora é um bioparque. Tudo isso aqui era um jardim zoológico
que não conseguiu cumprir as normas dos órgãos ambientais e teve que fechar as portas. Isso foi há 20 anos. Para reabrir, os antigos conceitos foram deixados para trás. É um movimento que vem acontecendo a nível mundial, então todos os parques zoológicos, eles vêm trabalhando numa lógica de integrar de fato o homem e a natureza, né? De resgatar essa relação. Por todo canto tem uma novidade, um lugar reservado para a prática do ecoesporte, outro para descansar, bancos feitos de madeira tombada, trilha aquática, o orquidário, uma área de criação de abelhas sem ferrão. A ideia não é só visitar, o Bioparque quer também distribuir conhecimento. Existe um sistema na natureza que é chamado de polinização. O objetivo principal é transformar o Bioparque no maior centro de pesquisa do nosso estado. Pesquisa que traz conhecimento e de forma lúdica a gente leva à população. E aí também a gente foca no empreendedorismo, que a gente chama de bioempreendedorismo. A gente entrou em uma área do parque chamada de ecótono. Dentro desse conceito de educação ambiental, é uma palavra que o Bioparque quer popularizar. Ela significa o encontro de ecossistemas diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem a floresta de terra firme junto com o cerrado. E mais à frente, o campo alagado, que serve para amenizar o calor da cidade. Tudo bem planejado pela natureza. Por tudo isso, é fácil encantar os visitantes. Acho que a população é privilegiada ao ter um espaço desse dentro da cidade. Isso é muito importante. Mesmo quem conheceu o antigo Parque Florestal se sente fazendo uma descoberta. Tive o prazer de correr por aqui brincando com meus colegas na época de estudante. E a minha maior felicidade, eu posso dizer para vocês que hoje eu posso voltar e mostrar esse ecossistema maravilhoso, essa biodiversidade para os meus netos e para as minhas filhas. O Jornal Nacional está terminando. Fabian, toda a equipe do JN e da Rede Amazônica e a você que nos acompanhou na edição de hoje, muito obrigada. E especialmente ao Amapá, boa noite. Aline, o Amapá está te aplaudindo, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Rede Globo, muito obrigado pela oportunidade. Equipe do JN, muito obrigado pelo carinho. NSC, obrigado por acreditar em mim. Obrigado aos brasileiros por estarem com a gente hoje à noite. A Santa Catarina. Aos catarinenses, a minha eterna gratidão. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo domingo.